Pasta 13. 11. Todas as hostes do inferno. Valentin, sussurrou Jace. Seu rosto estava pálido enquanto encarava a cidade. Através das camadas de fumaça, Clary achou que quase podia vislumbrar as ruas estreitas, entupidas com figuras correndo, pequenas formigas negras se esquivando de um lado para o outro, mas ela olhou novamente e não havia nada. Nada além das nuvens espessas de um vapor escuro e o cheiro de fogo e fumaça. Você acha que Valentin fez isso? A fumaça era amarga na garganta de Clary. Parece um incêndio. Talvez tenha começado sozinho. O porão norte está aberto. Jace apontou para alguma coisa que Clary mal conseguia distinguir, dada a distância e a fumaça que distorcia. Nunca fica aberto. E as torres demoníacas perderam a luz. As barreiras devem ter caído. Ele sacou uma lâmina serafim do cinto, segurando-a com tanta força que suas juntas ficaram da cor do marfim. Tenho que ir para lá. Um nó de medo apertou a garganta de Clary. Simon. Terão evacuado Guard. Não se preocupe, Clary. Ele provavelmente está melhor do que a maioria lá. Os demônios dificilmente o incomodarão. Tendem a deixar os do submundo em paz. Desculpe, sussurrou Clary. Os Lightwood, Alec, Isabelle... Joel, disse Jace, e a lâmina se acendeu, clara como a luz do dia na mão esquerda, atada. Clary, quero que fique aqui. Volto para buscá-la. A raiva evidente em seus olhos desde que tinha saído da mansão tinha evaporado. Estava parecendo um soldado agora. E ela balançou a cabeça. Não, quero ir com você. Clary. E ele começou, mas se interrompeu, enrijecendo completamente. Um instante depois, Clary ouviu também uma batida pesada, rítmica e mais alto que ela, um som como o estalo de uma enorme fogueira. Clary levou diversos instantes para desconstruir o ruído na mente, para quebrá-lo como alguém poderia quebrar uma música nas diversas notas que a compõem. São... lobisomens. Jace olhava para além dela. Seguindo seu olhar, ela os viu, correndo pela colina mais próxima como uma sombra que se espalhava, iluminada em alguns pontos por olhos brilhantes ferozes. Uma alcateia inteira ou mais do que apenas isso. Devia haver centenas deles, talvez até 1000. Os latidos e uivos compunham o ruído que julgara ser uma fogueira, e o som erguia-se na noite, instável e áspero. O estômago de Clary revirou. Ela conhecia lobisomens, já tinha lutado ao lado deles, mas aqueles não eram os lobos de Luke, não aqueles que tinham sido instruídos a cuidar dela, a não machucá-la. Pensou no terrível poder de matar do bando de Luke em ação e de repente sentiu medo. Ao seu lado, Jace praguejou uma vez, ferozmente. Não havia tempo de alcançar mais uma arma. Puxou-a com força para perto de si, com o braço livre, e com a outra mão ergueu Joel, alto sobre a cabeça. A luz da lâmina era ofuscante. Clary cerrou os dentes. E os lobos estavam sobre eles. Era como uma onda quebrando, uma explosão repentina de barulho ensurdecedor, e uma corrente de ar quando os primeiros lobos do bando avançaram e saltaram. Havia olhos ardentes e mandíbulas abertas. Jace apertou os dedos na lateral de Clary. E os lobos continuaram pelo lado deles, se abrindo no espaço em que estavam por uns bons 70 centímetros. Clary virou a cabeça incrédula enquanto 2 lobos, um lustroso e malhado, o outro enorme e cinza como aço, atingiram o chão suavemente atrás deles, pausaram e continuaram correndo sem sequer olhar para trás. Havia lobos por todo lado e, no entanto, nenhum deles os tocou. Passaram correndo uma inundação de sombras, os pelos refletindo o luar em lampejos de prata, de modo que pareciam quase um rio solitário, movendo-se em forma de raio em direção a Jace e Clary, e depois se dividindo ao redor deles como se fossem uma pedra. Os 2 caçadores de sombras poderiam ter sido estátuas, a julgar pela atenção dispensada pelos licântropes enquanto passavam, de bocas abertas e olhos fixos na estrada à frente. Então desapareceram. Jace se virou para ver os últimos lobos passarem correndo para alcançar os companheiros. Fez-se silêncio novamente, apenas os ruídos muito fracos da cidade ao longe. Jace soltou Clary, abaixando Joel ao fazê-lo. — Você está bem? — O que aconteceu? Sussurrou ela. — Aqueles lobisomens, eles simplesmente passaram por nós. Estão indo para a cidade, para Alicante. E ele pegou uma segunda lâmina serafim do cinto e a entregou para ela. — Você vai precisar disso. Então não vai me largar aqui? Não adianta.
Nenhum lugar é seguro, mas... Hesitou. Vai tomar cuidado. Vou tomar cuidado, prometeu Clary. O que faremos agora? Jace olhou para Alicante, queimando abaixo do lugar onde estavam. Agora corremos. Nunca tinha sido fácil acompanhar Jace, e agora, quando ele estava a toda velocidade, era quase impossível. Clary sentiu que ele estava até se contendo, diminuindo o ritmo para deixá-la alcançá-lo, o que era difícil para ele. A estrada ficou mais lisa na base da montanha e se curvou através de um bosque de árvores altas e espessas, criando a ilusão de um túnel. Quando Clary saiu do outro lado, se viu diante do portão norte. Através do arco, podia ver uma confusão de fumaça e chamas. Jace ficou na entrada, esperando por ela. Segurava Jewel em uma mão e a outra lâmina serafim na outra, mas mesmo a luz combinada de ambas se perdia contra a luminosidade mais forte da cidade queimando atrás. Os guardas. Arquejou Clary, correndo para ele. Por que não estão aqui? Pelo menos um deles está sobre aquelas árvores. Jace apontou com o queixo na direção de onde tinham vindo. Despedaçado. Não, não olhe. E olhou para baixo. Você não está segurando a lâmina serafim direito. Segure assim. E mostrou como fazer. E você precisa de um nome para ela. Cassiel seria uma boa opção. Cassiel, repetiu Clary, e a luz da lâmina brilhou. Jace olhou para ela com uma expressão ponderada. Gostaria de ter tido tempo de treiná-la para isso. É claro, por direito, ninguém com tão pouco treinamento quanto você deveria sequer poder usar uma lâmina serafim. Fiquei surpreso no início, mas agora que sabemos o que Valentim fez... Clary não estava com a menor vontade de conversar sobre o que Valentim tinha feito. Ou talvez você só estivesse com medo de que, se me treinasse adequadamente, eu ficaria melhor do que você, disse. O fantasma de um sorriso tocou o canto da boca dele. O que quer que aconteça, Clary, disse ele, olhando para ela através da luz de Jewel. Fique comigo, entendeu? Obrigou-a a sustentar seu olhar, exigindo com os olhos uma promessa. Por algum motivo, a lembrança de tê-lo beijado no gramado da mansão Wayland veio até ela. Parecia ter sido há 1 milhão de anos, como alguma coisa que acontecera com outra pessoa. Vou ficar com você. Ótimo. Ele desviou o olhar, soltando-a. Vamos. Moveram-se lentamente pelo portão, lado a lado. Ao entrarem na cidade, ela se tornou ciente dos ruídos de batalha como que pela primeira vez. Uma parede de sons, construída a partir de gritos humanos e uivos não humanos. O som de vidro quebrando e fogo ardendo fez o próprio sangue cantar em seus ouvidos. O jardim logo após o portão estava vazio. Havia formas amontoadas espalhadas aqui e ali sobre os paralelepípedos. Clary tentou não olhar muito para elas. Ficou imaginando como era possível perceber que alguém estava morto, mesmo de longe, sem olhar muito de perto. Corpos mortos não lembravam corpos inconscientes. Era como se você pudesse sentir que alguma coisa havia escapado deles, que alguma faísca essencial agora estava faltando. Jace se apressou pelo jardim. Clary podia perceber que ele não gostava muito do espaço aberto e desprotegido, e seguiu por uma das estradas que saía dele. Havia mais destroços ali, vitrines quebradas e conteúdos roubados espalhados pela rua. Havia também um cheiro no ar, um odor rançoso, espesso, de lixo. Clary conhecia aquele cheiro, significava demônios. Por aqui, sibilou Jace. Desviaram para outra rua estreita. Um fogo estava queimando em um andar superior de uma das casas da rua, apesar de nenhuma das construções que a cercavam parece ter sido atingida. Clary lembrou-se estranhamente de fotos que vira da Blitz em Londres, onde a destruição se espalhava aleatoriamente, vinda do céu. Olhando para cima, ela viu que o forte sobre a cidade estava encoberto por uma chaminé de fumaça negra. O guard. Já disse, terão evacuado. Jace parou de falar ao saírem da rua estreita para uma via pública. Havia corpos na estrada, e muitos. Alguns eram corpos pequenos, crianças. Jace correu para a frente. Clary o seguiu, hesitante. Havia 3. Ela viu ao se aproximarem. Nenhum deles, pensou com alívio culpado, grande o bastante para ser de Max. Ao lado deles o corpo de um homem mais velho, com os braços ainda abertos, como se estivesse protegendo as crianças com o próprio corpo. A expressão de Jace era rígida. Clary, vire de costas, devagar. Clary se virou. Logo atrás dela havia uma vitrine quebrada. Houvera bolos em exibição em algum momento.
Uma torre deles, com uma cobertura de glacê brilhante, estavam espalhados pelo chão em meio a vidros quebrados, e também havia sangue nos paralelepípedos, misturado à cobertura em longas linhas rosadas. Mas não tinha sido isso que provocara o tom de alarme da voz de Jace. Alguma coisa estava se arrastando da janela, algo amorfo, enorme e pegajoso, algo equipado com 2 fileiras de dentes que percorriam toda a extensão do corpo oblongo, que estava salpicado de cobertura e vidro quebrado como uma camada de açúcar cristalino. O demônio saiu da janela e começou a se arrastar pelos paralelepípedos em direção a eles. Algo em sua movimentação preguiçosa, desossada, fez com que Clary sentisse a bile subindo a garganta. Ela recuou, quase batendo em Jace. É um demônio Behemoth, disse ele, olhando para a criatura deslizante na frente deles. Eles comem tudo. Eles comem? Pessoas? Sim, disse Jace. Fica atrás de mim. Ela deu alguns passos para trás para ficar atrás dele e os olhos fixos no Behemoth. Havia algo nele que a enojava ainda mais do que os outros demônios que encontrara antes. Parecia uma lesma com dentes e aquele andar mole. Mas ao menos não se movia com rapidez. Jace provavelmente não teria muito trabalho para matá-lo. Como que impulsionado pelo pensamento de Clary, Jace avançou com a lâmina serafim ardente, enfiou-a nas costas do Behemoth com um som como o de uma fruta madura demais sendo pisada. O demônio pareceu sofrer um espasmo, para em seguida dar de ombros e se recompor, aparecendo de repente a vários centímetros de distância de onde estivera. Jace puxou Joel de volta. Era isso que eu temia, murmurou. É apenas semicorporal, difícil de matar. Então não mate. Clary puxou a manga da blusa de Jace. Pelo menos não é veloz. Vamos sair daqui. Embora relutante, Jace permitiu que ela o puxasse. Viraram para correr na direção de onde tinham vindo. E o demônio estava ali outra vez, na frente deles, bloqueando a rua. Parecia ter crescido e um ruído baixo vinha dele, uma espécie de chiado raivoso de inseto. Acho que não quer que a gente vá embora, disse Jace. Jace! Mas ele já estava correndo na direção da coisa, manejando Joel, em um longo arco com a intenção de decapitar a criatura. Mas a coisa simplesmente se mexeu e se reconstituiu outra vez, dessa vez atrás dele. Recuou, mostrando um lado inferior estriado como de uma barata. Jace girou e trouxe Joel para baixo, rasgando o tronco da criatura. Fluido verde, espesso como muco, se espalhou pela lâmina. Jace deu um passo para trás, com o rosto se contorcendo de nojo. O Behemoth continuava emitindo o mesmo chiado, mas fluido vazava da criatura, mas não parecia machucada. O demônio avançava decidido. Jace, disse Clary, sua lâmina. Ele olhou para baixo. O muco do demônio Behemoth tinha se grudado na lâmina de Joel, ofuscando seu fulgor. Enquanto ele olhava, a lâmina serafim crepitou e apagou como um fogo em que se jogou areia. Derrubou a arma com um xingamento antes que a gosma do demônio pudesse tocá-lo. O Behemoth recuou outra vez, pronto para atacar. Jace desviou. Então Clary estava lá, correndo entre ele e o demônio com a lâmina empunhada. Ela atacou a criatura logo abaixo da fileira de dentes, a lâmina afundando na massa com um som repulsivo e molhado. Ela recuou, arquejando, enquanto o demônio sofria mais um espasmo. Parecia que a criatura precisava de mais energia para se reconstituir a cada vez que sofria um ataque. Se ao menos pudessem atacá-la vezes suficientes. Algo se moveu na beira da visão de Clary. Um brilho cinza e marrom, veloz. Não estavam sozinhos na rua. Jace se virou, arregalando os olhos. Clary! Gritou. Atrás de você! Clary girou, Cassiel brilhando em sua mão, enquanto um lobo se lançava sobre ela com os lábios contraídos, em um rosnado feroz, a mandíbula aberta. Jace gritou alguma coisa. Clary não sabia o que, mas viu o olhar selvagem nos olhos de Jace, mesmo enquanto se jogava de lado, para fora do caminho do lobo. Ele passou por ela, com as garras esticadas, corpo arqueado, e atingiu seu alvo, o Behemoth derrubando-o no chão antes de atacá-lo com os dentes. O demônio gritou, ou melhor, emitiu o ruído mais próximo de um grito possível, um choramingo agudo, como ar saindo de um balão. O lobo estava sobre ele, prendendo, o focinho enterrado no corpo pegajoso. O Behemoth estremeceu e se debateu em esforço desesperado de regenerar e curar os machucados, mas o lobo não estava dando chance.
Suas garras afundavam profundamente na carne do demônio, o lobo arrancando pedaços gelatinosos do corpo de Behemoth com os dentes, ignorando o fluido verde que jorrava. O demônio iniciou uma última e desesperada série de espasmos convulsivos, a mandíbula batendo enquanto era derrotado. Então desapareceu, deixando no lugar apenas uma poça de fluido verde sobre o paralelepípedo. O lobo fez um barulho, uma espécie de rosnado de satisfação, e se virou para olhar Jace e Clary com olhos prateados pelo luar. Jace puxou outra lâmina do cinto e a levantou, desenhando uma linha de fogo no ar entre eles e o lobo. O lobo rosnou, os pelos das costas se arrepiando. Clary pegou o braço dele. Não faça isso. É um lobisomem, Clary. Ele matou o demônio para nós. Está do nosso lado. Ela se afastou de Jace antes que ele pudesse segurá-la, aproximando-se lentamente do lobo com as mãos esticadas, palmas abertas. Falou com uma voz baixa e calma. Sinto muito. Sentimos muito. Sabemos que você não quer nos machucar. Ela parou, com as mãos ainda esticadas, enquanto o lobo a encarava com olhos vazios. Quem é você? Perguntou. Olhou por sobre o ombro para Jace e franziu o rosto antes de pedir. Será que pode abaixar isso? Jace parecia prestes a dizer categoricamente a ela que não se abaixava uma lâmina serafim que estivesse brilhando diante do perigo, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, o lobo rugiu baixo e começou a se levantar. Suas pernas se alongaram, a espinha ficando ereta, a mandíbula se retraindo. Em alguns segundos, havia uma garota na frente deles. Uma garota com um vestido branco, os cabelos ondulados presos em diversas tranças, uma cicatriz na garganta. Quem é você? Debochou a menina com desdém. Não posso acreditar que não me reconheceram. Não é como se todos os lobos fossem exatamente iguais. Humanos. Clary soltou um suspiro de alívio. Maya. Sou eu, salvando o traseiro de vocês, como sempre. Ela sorriu. Estava cheia de sangue e ícor que não estivera muito visível contra a pelagem de lobo, mas agora as manchas vermelhas e pretas se destacavam sobre a pele morena, e ela pôs a mão no estômago. E, aliás, que nojo! Não posso acreditar que mastiguei todo aquele demônio. Espero que não seja alérgica. Mas o que você está fazendo aqui? Perguntou Clary. Quero dizer, não que não estejamos felizes em vê-la, mas... Não soube? E Maya olhou confusa de Jace para Clary. Luke nos trouxe aqui. Luke? Clary encarou. Luke está aqui? Maya assentiu. Ele entrou em contato com a Alcateia e com várias outras, todo mundo em que conseguiu pensar, e disse para todos nós que precisávamos vir para Idris. Fomos voando até a fronteira e de lá seguimos viagem. Alguns dos outros bandos foram até a floresta através de um portal e nos encontraram lá. Luke disse que os Nephilim precisariam da nossa ajuda. Parou de falar para depois perguntar. Vocês não sabiam disso? Não, disse Jace, e duvido que a Clave soubesse. Não sou muito bom em aceitar ajuda de integrantes do submundo. Maya se endireitou, os olhos ardendo em raiva. Se não tivesse sido por nós, todos vocês teriam sido aniquilados. Não havia ninguém protegendo a cidade quando chegamos. Não, disse Clary, lançando um olhar furioso a Jace. Estou muito grata por ter nos salvado, Maya. E Jace também está, mesmo que seja teimoso bastante para preferir enfiar uma lâmina serafim nos próprios olhos a admitir. E não diga que espera que ele o faça. Acrescentou apressadamente, percebendo o olhar no rosto da outra. Pois isso não vai ajudar em nada. Agora precisamos chegar aos Lightwood e depois tenho que encontrar Luke. Os Lightwood? Acho que estão no Salão dos Acordos. É para lá que estão levando todo mundo. Pelo menos vi Alec lá, disse Maya. E aquele feiticeiro também, o de cabelos arrepiados, Magnus. Se Alec está lá, os outros também devem estar. A expressão de alívio no rosto de Jace fez Clary querer colocar a mão em seu ombro, mas ela não o fez. Foi inteligente levar todo mundo ao salão. É protegido. Colocou a lâmina serafim no cinto. Vamos, temos que ir. Clary reconheceu o interior do Salão dos Acordos assim que entrou lá. Era o lugar com o qual sonhara, onde estivera dançando com Simon, depois com Jace. Era para cá que eu estava tentando me mandar quando passei pelo portal, pensou. Olhando em volta para as paredes pálidas e o teto alto com a enorme clarabóia de vidro através da qual podia ver o céu noturno.
A sala, apesar de enorme, de algum jeito parecia menor e mais sombria do que no sonho. O chafariz da sereia ainda estava ali, no centro da sala, derramando água, mas não parecia lustrado, e os degraus que levavam até ele estavam infestados de pessoas, muitas com curativos. Este espaço estava cheio de caçadores de sombras, gente correndo aqui e ali, e às vezes parando para olhar o rosto de alguém passante, na esperança de ver um parente ou conhecido. O chão estava imundo, marcado com lama e sangue. O que chamou a atenção de Clary mais do que qualquer outra coisa foi o silêncio. Se aquele cenário de desastre estivesse acontecendo num ambiente mundano, haveria pessoas gritando, berrando, chamando umas às outras. Mas o recinto estava praticamente silencioso. Pessoas sentavam quietas, algumas com as cabeças nas mãos, outras olhando para o nada. Crianças se mantinham perto dos pais, mas nenhuma delas chorava. Percebeu outra coisa também. Enquanto adentrava a sala, ladeada por Jace e Maya, havia um grupo de pessoas um pouco maltrapilhas perto do chafariz em um círculo desorganizado. Pareciam separados do resto da multidão, e quando Maya os viu e sorriu, Clary percebeu por quê. "Meu bando!" exclamou Maya. Avançou na direção deles, parando apenas para olhar para trás, na direção de Clary, enquanto ia. "Tenho certeza de que Luke está por aqui em algum lugar", disse, e desapareceu dentro do grupo que se fechou ao seu redor. Clary imaginou por um instante o que aconteceria se seguisse a licântrope para o círculo. Será que a receberiam como amiga de Luke ou ficariam desconfiados por ser mais uma caçadora de sombras? "Não", disse Jace, como que lendo a mente de Clary. "Não é uma boa." Mas Clary não descobriu o fim da frase, pois ouviu um grito. "Jace!" Alec apareceu, sem fôlego, ao abrir caminho pela multidão para alcançá-los. Seus cabelos negros estavam completamente emaranhados e tinha sangue nas roupas, mas os olhos brilhavam com uma mistura de alívio e raiva. Agarrou Jace pela frente do casaco. "O que aconteceu com você?" Jace pareceu afrontado. "O que aconteceu comigo?" Alec o balançou sem delicadeza. "Você disse que ia dar uma caminhada. Que tipo de caminhada demora 6 horas? "Uma bem longa", sugeriu Jace. "Eu poderia matá-lo", disse Alec, soltando as roupas de Jace. "Estou pensando seriamente nisso." "Isso tornaria sua reclamação sem sentido, não é?" disse Jace. Então olhou em volta. "Cadê todo mundo? Isabelle e Max estão na casa dos Penhallow com Sebastian", disse Alec. "Minha mãe e meu pai estão indo buscá-los. E Aline está aqui com os pais, mas não está falando muito. Passou maus bocados com o demônio Hesgor, perto de um dos canais, mas Izzy conseguiu salvá-la." "E Simon?" perguntou Clary ansiosamente. "Você viu Simon? Ele deveria ter vindo do Guard com os outros." Alec balançou a cabeça. Não vi. Mas também não vi o Inquisidor, ou o Cônsul. Provavelmente estaria com um deles. Talvez tenham parado em algum lugar ou..." Parou de falar quando um murmúrio passou pelo recinto. Clary viu o grupo de licântropes levantar o olhar, alerta como um bando de cães de caça sentindo o cheiro de ação. E ela se virou. E viu Luke, cansado e sujo de sangue, entrando pelas portas duplas do salão. Correu para ele, esquecendo-se do quanto havia se irritado quando ele foi embora e do quanto ele havia se irritado com ela por levá-los para Idris, deixando tudo de lado, exceto a alegria em vê-lo. Pareceu surpreso por um instante ao ver Clary correndo até ele, e em seguida sorriu e esticou os braços para segurá-la e abraçá-la, como fazia quando ela era pequena. Cheirava a sangue, flanela e fumaça, e por um instante Clary fechou os olhos pensando na maneira como Alec havia segurado Jace ao vê-lo no salão, pois era isso que familiares faziam quando se preocupavam uns com os outros, segurar, abraçar e explicar o quanto ficaram irritados. E tudo bem, pois independentemente da raiva que o fizera sentir, ainda pertenciam a você. E o que tinha dito a Valentim era verdade. Luke era como se fosse sua família. Ele a colocou de volta no chão, fazendo uma careta no processo. "Cuidado", disse ele. "Um demônio Crusher me acertou no ombro perto da Meriwether Bridge." E ele pôs as mãos nos ombros dela, examinando seu rosto. "Mas você está bem, não está?" "Ora, mas que cena tocante", disse uma voz fria. "Não é mesmo?" Clary se virou, a mão de Luke ainda em seu ombro, e atrás dela viu um homem alto com uma capa azul que ondulava em seus pés conforme se movia em direção a eles. O rosto sob o capuz da capa parecia esculpido. Maçãs do rosto definidas, feições aquilinas afiadas e pálpebras expressivas. "Lucien", disse ele, sem olhar para Clary.
Deveria ter esperado que fosse você o responsável por esta invasão. Invasão? Ecoou Luke, e de repente lá estava seu bando de licântropes atrás dele. Tinham se posicionado tão rápido e silenciosamente que fora como se tivessem aparecido do nada. Não fomos nós que invadimos sua cidade, cônsul. Foi Valentim. Só estamos tentando ajudar. A Clave não precisa de ajuda, irritou-se o cônsul. Não daqueles como você. Está transgredindo a lei só de entrar na cidade de vidro, com ou sem barreiras de proteção. Deve saber disso. Acho que está bem claro que a Clave precisa de ajuda. Se não tivéssemos vindo quando viemos, muitos mais de vocês estariam mortos. Luke olhou ao redor. Diversos grupos de caçadores de sombras haviam se aproximado deles para ver o que estava acontecendo. Alguns deles olharam diretamente para Luke. Outros abaixaram as cabeças, como que envergonhados. Mas nenhum deles, pensou Clary, repentinamente surpresa, parecia irritado. Eu o fiz para provar um ponto, Malaquias. A voz de Malaquias era fria. E que ponto seria esse? Que vocês precisam de nós, disse Luke. Para derrotar Valentim, precisam da nossa ajuda, não apenas da ajuda dos licântropes, mas de todos os membros do submundo. O que os integrantes do submundo podem fazer contra Valentim? Perguntou Malaquias, desdenhoso. Lucien, você sabe muito bem. Já foi um de nós, sempre estivemos sozinhos contra todos os perigos e protegemos o mundo do mal. Seremos páreo para Valentim com nosso próprio poder. Os membros do submundo fariam bem em ficar fora do nosso caminho. Somos Nephilim, lutamos nossas próprias batalhas. Não é exatamente verdade, é? Disse uma voz aveludada. Era Magnus Bane, com casaco longo e cintilante e uma expressão safada. Clary não fazia ideia de onde ele tinha vindo. Vocês tiveram ajuda de feiticeiros em mais de uma ocasião no passado e pagaram uma boa quantia por isso. Malaquias franziu o rosto. Não me lembro da Clave tê-lo convidado para a cidade de vidro, Magnus Bane. Não convidou, disse Magnus. Suas barreiras caíram. Sério? A voz do cônsul destilava sarcasmo. Não tinha percebido. Magnus pareceu preocupado. Isso é terrível. Alguém deveria ter avisado. Olhou para Luke. Diga a ele que as barreiras caíram. Luke parecia irritado. Malaquias, pelo amor de Deus, os integrantes do submundo são fortes. Temos um bom número, eu já disse, podemos ajudar. A voz do cônsul se ergueu. E eu disse que não precisamos e nem queremos sua ajuda. Magnus, sussurrou Clary, indo silenciosamente para o lado dele. Uma pequena multidão havia se reunido, assistindo à briga entre Luke e o cônsul. Tinha quase certeza de que ninguém estaria prestando atenção a ela. Venha conversar comigo, enquanto estão ocupados demais para perceber. Magnus lançou a ela um rápido olhar interrogativo, assentiu e afastou-a, cortando a multidão como um abridor de latas. Nenhum dos caçadores de sombras ou lobisomens reunidos parecia querer ficar no caminho de um feiticeiro de 1,80 m, com olhos felinos e sorriso maníaco. Ele a puxou para um canto mais quieto. O que foi? Peguei o livro. Clary o retirou do bolso do casaco, deixando marcas de dedo na capa branca. Fui até a mansão de Valentim. Estava na biblioteca como você disse. Ela se interrompeu pensando no anjo aprisionado. Deixe para lá. Entregou a ele o livro branco. Aqui, tome. Magnus pegou o livro com os dedos longos. Ele folheou o volume arregalando os olhos. É melhor do que tinha ouvido falar, anunciou alegre. Mal posso esperar para começar com estes feitiços. Magnus! A voz aguda de Clary o trouxe de volta à terra. Primeiro a minha mãe, você prometeu. E cumpro com minha palavra. O feiticeiro assentiu expressivamente, mas havia algo em seu olhar, algo que fazia com que Clary não confiasse plenamente. E mais uma coisa, acrescentou, pensando em Simon. Antes que vá... Clary, gritou uma voz, sem ar, ao seu ombro. Virou surpresa para ver Sebastian ao lado dela. Estava com o uniforme de caçador de sombras e a vestimenta parecia correta nele de algum jeito. Pensou, como se tivesse nascido para vesti-la. Onde todos pareciam sujos de sangue desgrenhados, ele estava limpo, exceto pela linha dupla de arranhões na bochecha esquerda, como se algo tivesse arranhado com garras afiadas. Estava preocupado com você. Passei na casa de Amatis no caminho para cá, mas você não estava lá, e ela disse que não tinha visto você. Bom, estou bem.
Clary olhou de Sebastian para Magnus, que estava segurando o livro branco contra o peito. As sobrancelhas angulares de Sebastian se ergueram. E você? Seu rosto. Esticou o braço para tocar os ferimentos dele. Os arranhões ainda tinham um rastro de sangue. Sebastian deu de ombros, afastando gentilmente a mão da menina. Um demônio fêmea me atacou perto da casa dos Penhallow, mas estou bem. O que está acontecendo? Nada. Eu só estava conversando com Ragnar, disse Clary apressadamente, percebendo com horror repentino que Sebastian não fazia ideia de quem era Magnus. Ragnar? Sebastian ergueu as sobrancelhas. Muito bem, então. Olhou curiosamente para o livro branco. Clary desejou que Magnus o tivesse guardado. Do jeito que estava segurando, as letras douradas eram visíveis. O que é isso? Magnus o analisou por um instante, seus olhos de gato reflexivos. Um livro de feitiços, disse afinal. Nada que interesse a um caçador de sombras. Na verdade, minha tia coleciona livros de feitiços. Posso ver? Sebastian esticou a mão, mas antes que Magnus pudesse recusar, Clary ouviu alguém chamá-lo pelo nome, e Jace e Alec apareceram, claramente insatisfeitos em ver Sebastian. Pensei que tivesse dito a você para ficar com Max e Isabelle. Irritou-se Alec. Você os deixou sozinhos. Lentamente os olhos de Sebastian se moveram de Magnus para Alec. Seus pais chegaram, exatamente como você disse que fariam. Sua voz era fria. Me mandaram na frente para dizer que estavam bem, assim como Izzy e Max. Estão a caminho. Voz pesada. Obrigado por transmitir essa notícia assim que chegou. Não os vi assim que cheguei, disse Sebastian. Vi Clary. Por que estava procurando por ela? Porque precisava falar com ela, a sós. Capturou o olhar de Clary, novamente, e a intensidade do dele a fez parar. Queria dizer a ele para não olhar daquele jeito para ela na frente de Jace, mas soaria louco e despropositado, além do mais, talvez tivesse alguma coisa importante para dizer. Clary? E ela assentiu. Tudo bem, só um segundo, disse, e viu a expressão de Jace mudar. Não rosnou, mas ficou com o rosto rígido. Já volto, acrescentou, mas Jace não olhou para ela. Estava encarando Sebastian. Sebastian a pegou pelo pulso e a afastou dos outros, puxando-a em direção à parte mais densa da multidão. Ela olhou para trás, todos a encaravam, até mesmo Magnus. O viu balançar a cabeça uma vez, levemente. Parou onde estava. Sebastian, pare. O que é? O que tem para me dizer? Ele virou para encará-la, ainda a segurando pelo pulso. Pensei em irmos lá fora, disse, para conversar em particular. Não, quero ficar aqui, disse e ouviu a voz vacilar por um instante, como se não tivesse certeza, mas tinha certeza. Puxou o braço de volta, libertando das garras dele. O que é com você? Aquele livro, disse ele. Que Fel estava segurando o livro branco. Você sabe onde o conseguiu? Era sobre isso que queria conversar comigo. É um livro de feitiços, extremamente poderoso, explicou Sebastian. E um que tem sido procurado por muita gente há muito tempo. Clary bufou, irritada. Tudo bem, Sebastian, ouça, disse. Aquele não é Ragnar Fel, é Magnus Bane. Aquele é Magnus Bane? Sebastian girou e o encarou antes de olhar novamente para Clary com uma expressão acusatória no rosto. E você? Sabia o tempo todo, certo? Você conhece Bane? Conheço e sinto muito, mas ele não queria que eu te contasse, e era o único que poderia ajudar a salvar minha mãe. Por isso dei o livro branco para ele. Lá tem um feitiço que pode ajudá-la. Algo passou pelos olhos de Sebastian, e Clary teve a mesma sensação que tivera depois que ela beijou. Uma sensação repentina de alguma coisa errada, como se tivesse dado um passo para a frente, esperando encontrar solo rígido embaixo, em vez disso, pisado no vazio, e ele esticou a mão e a pegou pelo pulso. Você deu o livro branco para um feiticeiro, um imundo do submundo? Clary congelou. Não acredito que acabou de dizer isso. Olhou para onde a mão de Sebastian cerceava seu pulso. Magnus é meu amigo. Sebastian afrouxou a força no pulso de Clary só um pouco. Sinto muito, disse ele. Não deveria ter dito isso. É que, com bem conhece Magnus Bane.
Melhor do que conheço você, disse Clary num tom de voz gelado. Ela olhou de volta para o lugar onde havia deixado Magnus com Jace e Alec, e um choque de surpresa percorreu. Magnus não estava mais lá. Jace e Alec estavam sozinhos, observando-a com Sebastian. Podia sentir a desaprovação de Jace como um fogão aberto. Sebastian seguiu o olhar dela, os olhos escurecendo. Bem, o suficiente para saber onde foi com seu livro? O livro não é meu. Eu dei para ele. Irritou-se Clary, mas ficou com uma sensação fria no estômago, lembrando-se da expressão sombria de Magnus. E não sei em que isso interessa. Ouça, aprecio sua oferta de me ajudar a encontrar Regnor Fell ontem, mas está me assustando agora. Vou voltar para os meus amigos. Começou a se virar, mas ele se moveu para bloqueá-la. Desculpe, não deveria ter dito isso. É que tem mais do que você sabe nessa história. Então me diga. Venha para fora comigo, conto tudo. O tom de Sebastian era ansioso, preocupado. Clary, por favor. E ela balançou a cabeça. Tenho que ficar aqui. Tenho que esperar por Simon. Era em parte verdade, em parte desculpa. Alec disse que trariam os prisioneiros para cá. Sebastian estava balançando a cabeça. Clary, ninguém te falou? Deixar os prisioneiros para trás. Ouvi Malaquias dizer. A cidade foi atacada e evacuar o guard, mas não tirar os prisioneiros. Malaquias disse que estavam de conluio com Valentim de qualquer forma, que não havia como soltá-los sem que isso representasse perigo. A cabeça de Clary parecia estar cheia de fumaça. Sentiu-se tonta e um pouco enjoada. Não pode ser verdade. É verdade, disse Sebastian. Juro que é. Apertou a mão no pulso de Clary outra vez e ela cambaleou. Posso levá-la até lá, até o guard. Posso ajudar a salvá-lo, mas você precisa me prometer que vai... Ela não precisa prometer nada, disse Jace. Solte-a, Sebastian. Sebastian, espantado, afrouxou a mão no pulso de Clary. Ela se libertou, voltando-se para Jace e Alec, ambos com a testa franzida. A mão de Jace estava sobre o cabo da lâmina serafim no cinto. Clary pode fazer o que quiser, disse Sebastian. Não estava com a testa franzida, mas havia um olhar estranho, fixo em seu rosto, que de algum jeito era pior. E agora ela quer ir comigo, salvar o amigo que você colocou na cadeia. Alec empalideceu diante disso, mas Jace apenas balançou a cabeça. Sei que todo mundo gosta de você, Sebastian, mas eu não gosto. Talvez seja porque você se esforça tanto para fazer as pessoas gostarem de você. Talvez eu só seja o babaca do contra, mas não gosto de você. E não gosto da maneira como está segurando a minha irmã. Se ela quiser ir ao guard procurar por Simon, tudo bem. Ela vai conosco, não com você. A expressão fixa de Sebastian não mudou. Acho que a escolha deveria ser dela, disse ele. Não concorda? Os dois olharam para Clary. Ela olhou através dele, na direção de Luke, ainda discutindo com Malaquias. Quero ir com meu irmão, afirmou. Algo se acendeu nos olhos de Sebastian. Algo que apareceu e sumiu rápido demais para que Clary pudesse identificar. Apesar de ter sentido calafrios na base do pescoço, como se uma mão fria a tivesse tocado. Claro que quer, disse ele e se afastou. Foi Alec quem se moveu primeiro, empurrando Jace na frente, fazendo-o andar. Estavam a meio caminho das portas quando Clary percebeu que o pulso estava doendo, ardendo como se tivesse sido queimado. Olhando para baixo, esperava ver uma marca no pulso, onde Sebastian a havia agarrado, mas não havia nada. Apenas uma marca de sangue na manga com que ela tocara o corte na face dele. Franzindo o senho, com o pulso ainda doendo, puxou a manga para baixo e se apressou para alcançar os outros.